Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amém-Poder? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amém-Poder de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 35, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo adicional de frete. Como sócio do clube, você estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem de texto para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago pelo livro é sempre muito mais barato do que o valor encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amém-Poder. Olá, queridas e queridos amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que iniciamos agora pela nossa Rádio Cristo Consolador mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos. Vamos cumprimentar já a nossa querida amiga Miriam Becker, que já está aqui conosco, nos acompanhando. Boa tarde, Silvia, a todos. Boa tarde, Miriam. Que bom que você está aqui, né? Muito bem. Como nós sempre fazemos, né? Antes de iniciar os nossos programas, os nossos estudos, nós oramos. Então, vamos convidar a todos que estão nos assistindo nesse momento e aqueles que irão nos assistir mais tarde, através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para elevarem um pensamento a Deus e acompanhem conosco essa pequenina prece de abertura, ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos incluir, nos auxiliar na realização de mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Muito obrigada pela presença amiga, mas obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também, Pai, pela bênção dessa encarnação. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será estudado aqui na tarde de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus e em nome de toda essa espiritualidade amiga que conduz os trabalhos da Web Rádio Cristo Consolador, começa agora mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos. Muito bem, meus queridos. Então, nós vamos agora retomar, né, o nosso estudo e vamos ver onde foi que nós paramos. Nós estamos no livro 3, né, que estuda a lei de igualdade. E nós hoje vamos abordar as questões relativas às provas da riqueza e da miséria, ok? E a primeira pergunta que Kardec faz aos amigos espirituais a respeito desta temática é a seguinte. É a pergunta 814. E Kardec pergunta o seguinte: por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Interessante isso, né?
Porque Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria. E aí os amigos espirituais respondem que foi para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos que, no entanto, nelas sucumbem frequentemente. Exatamente, nós sabemos que a maioria dos espíritos, ao se prepararem para reencarnar, não é? Eles planejam, a grande maioria, planejam ativamente, participam ativamente do seu planejamento reencarnatório. E algo tão importante como a sua condição social, se você será uma pessoa rica e poderosa, ou se você será uma pessoa muito humilde, muito pobre, né? Vivendo em condições de extrema pobreza, miséria, isso é um ponto extremamente importante que é levado em consideração. Pontos importantes como onde você vai nascer, que tipo de família que você terá, né? Tipo de condição social, cultural, tipo de, digamos assim, de ambiente onde você viverá, tudo isso são pontos importantes que são levados em consideração no momento do nosso planejamento reencarnatório. E, como eu falei, a maioria dos espíritos participa, opina nesse planejamento reencarnatório, sempre buscando as melhores experiências, ou seja, aquelas que mais eles necessitam para crescer, evoluir e para ressarcir débitos contraídos em vidas anteriores. Então, quando Kardec pergunta por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria, os amigos respondem para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos que, embora tenham escolhido, né, muitas vezes sucumbem nessas provas. Sucumbem como? Utilizando mal a riqueza e o poder. Ou o tempo todo se lastimando, praguejando, reclamando o fato de viverem em situação de penúria, né? Sempre é uma escolha nossa, né? Sempre é uma escolha nossa. Dificilmente é uma situação imposta. Sempre nós, no plano espiritual, conscientes de tudo aquilo que nós necessitamos vivenciar, nós escolhemos com assertividade. Mas na hora em que a prova chega, muitos não se saem bem, né? É por isso que os amigos espirituais dizem que são tão poucos os espíritos que chegam ao plano espiritual como completistas, ou seja, tendo feito tudo aquilo que se esperava que eles fizessem na encarnação. Bom, vamos ver agora que os nossos amigos Djalma Santos e Ana Maria Spranger têm a nos falar nesse livrinho, né? Estudando o Livro dos Espíritos. Qual é o comentário deles a respeito dessa pergunta de número 814? E eles nos dizem o seguinte: porque Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria. E eles comentam assim: são experiências diferentes que todos têm que passar. A riqueza para multiplicar as formas do bem e a pobreza para implantar a disciplina, com méritos iguais diante de Deus, que dá a seus filhos meios de progredir em todas as áreas de ação, dependendo apenas do espírito, o avanço na direção da luz. Ou seja, você não progride apenas porque você nasceu, digamos assim, em berço de ouro, teve todas as facilidades, né? Ou você também não progride apenas porque você viveu na miséria. Não, nós podemos progredir, nos é facultado o progresso em qualquer situação onde Deus nos coloque, né? Ou seja, nós podemos florescer em qualquer jardim onde sejamos plantados. Só depende de nós, né? Só depende de nós. Bom, vamos agora à pergunta de número 815. E Kardec fala o seguinte: qual das duas provas
é mais perigosa para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Né? Qual é a prova mais difícil? Qual aquela que estamos sujeitos a falhar com maior frequência? Né? Qual das duas provas, a da riqueza ou a da miséria, é mais perigosa para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Ambas o são igualmente. A miséria provoca as queixas contra a providência. E a riqueza leva a todos os excessos. É muito interessante porque normalmente diz-se que a prova mais difícil, né, é a prova da riqueza. Porque você tem tudo, você tem as pessoas lhe bajulando, você tem poder, você tem todo o dinheiro que você possa, com o qual você vai mover o mundo, não é? E temos a tendência, né, a acreditar que a da riqueza é mais difícil. Mas os amigos espirituais aqui estão dizendo que ambas são igualmente difíceis, igualmente perigosas para o homem. Por quê? Porque a miséria, né, provoca os queixumes, a revolta contra Deus, contra a providência divina. Porque nós temos que imaginar, não, mas eu não estou me revoltando. Alguém pode dizer, não, mas eu não estou me revoltando contra Deus, estou me revoltando com essa vida que eu tenho. Sim, mas acontece o seguinte, que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ou seja, nada acontece sem a permissão de Deus. Então, se nós estamos vivendo uma determinada experiência, é porque Deus permitiu que isso acontecesse. Então, quando eu reclamo de alguma coisa em minha vida, eu estou reclamando de Deus, reclamando da forma como Deus decidiu que eu deveria passar por determinada experiência, como eu deveria viver a minha vida. Né? Porque Ele que autoriza tudo, Ele que faz tudo, de acordo com a sua sabedoria suprema, não é? Então, as duas provas são perigosas justamente por isso. A prova da riqueza, pelas facilidades, pelos arrastamentos que oferece ao homem. E a da miséria, pelo inconformismo, pela revolta, né? Pelas reclamações e queixas contra a providência divina. Então, os amigos espirituais falam bem. Ambas o são igualmente. Ou seja, ambas são perigosas para o homem. A miséria provoca as queixas contra a providência. E a riqueza leva a todos os excessos. Exatamente, né? Eu nunca havia analisado sob esse ponto de vista, né? Do perigo para o espírito em evolução, as queixas, mas, segundo os amigos espirituais, queixar-se de alguma coisa é se revoltar contra Deus, né? Então, algo que me leve a me queixar o tempo todo é algo ruim, né? Por quê? Porque eu estarei o tempo todo reclamando com Deus, né? Insatisfeita com os desígnios de Deus. E a da riqueza é muito mais fácil de nós compreendermos, né? É porque ela nos leva a todo tipo de arrastamentos, né? Aos quais nós devemos resistir bravamente para que nosso espírito não se prejudique, né? Ou não atrase ainda mais a sua caminhada evolutiva. Bom, vejamos então aqui o comentário dos nossos amigos, né? Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? E o comentário do Djalma Santos e da Ana Maria Espranga é o seguinte: todas as provas à disposição do homem aqui no planeta são difíceis. E é a coragem, a fé e a determinação que fazem com que os obstáculos sejam de fácil ultrapassagem. Porque para os preguiçosos, desanimados, lamentadores, todas as provas são amargas, porque, no fundo, não querem trabalhar.
preferindo ganhar tudo de graça, né? É uma forma de ver também, né? Eles estão colocando aqui. Todas as provas, né, são difíceis, né? Nós precisamos de coragem, de fé, persistência, bom ânimo, tudo isso. E para os preguiçosos, aqueles desanimados, né? Aqueles que vivem se lamentando de tudo, né? Todas as provas vão ser amargas, porque no fundo não querem trabalhar. Quando eu falo trabalhar, não querem trabalhar pela sua melhoria, pelo seu crescimento. Não querem sair da sua zona de conforto, não querem se esforçar por serem melhores. Querem que tudo lhes venha gratuitamente. Sem, para isso, precisem realizar o menor esforço. E, obviamente, que não é assim, né? Exatamente. Bom, vamos prosseguir. E aí nós temos a pergunta de número 816, que é a seguinte: se o rico está sujeito a maiores tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? Se o rico está sujeito a maiores tentações, sim, ao orgulho, à vaidade, à prepotência, né? Ele também não dispõe de mais meios para fazer o bem? E aí a resposta dos amigos espirituais é justamente o que nem sempre faz, né? Não fazer o bem, não pensar nos outros, acreditar-se um ser especial, privilegiado por Deus e que tem tudo aquilo para si mesmo, sem pensar nem por um momento que ele está sendo apenas o mordomo de bens que não lhe pertencem, mas pertencem a Deus, né? Então, a pergunta de Kardec: se o rico está sujeito a maiores tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? E é justamente o que ele nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Ou seja, quanto mais tem, mais quer ter, né? Não quer dividir com ninguém. Tem um egoísmo muito grande, onde só se preocupa consigo e com aqueles que lhe interessam. Não tem benevolência, indulgência, não pratica caridade, né? E quer cada vez mais e mais. Suas necessidades aumentam com a riqueza e ele nunca julga ser o bastante para si mesmo. Eu vi recentemente um filme muito interessante em que falava de uma família, né? De uma família americana até, parece que é uma história verídica. E nessa família, a família é extremamente rica e o irmão, né, do patriarca dessa família, daquele homem que havia construído toda a riqueza, vivia meio que à sombra desse irmão e, obviamente, que não tinha dinheiro, né? Mas estava sempre ali ajudando, fazendo uma coisa e outra. E um dia ele fala uma coisa extremamente interessante. Ele disse que ele possuía algo que nem o irmão dele, nem os filhos, nem ninguém, né, ali daquela família, com toda aquela riqueza, jamais teria. E a pessoa: mas o que você tem que nós não temos nem nunca teremos? Aí ele falou: o suficiente. Eu achei a resposta fantástica. Eu tenho o suficiente. Não preciso de mais, nem menos, eu tenho o suficiente, né? Então, é muito interessante isso, né? A pessoa, muitas vezes, quando está muito cercada de riquezas, ela fica insaciável. Ela quer mais e mais e mais e mais, né? Ela nunca acha que tem o suficiente. E aqueles que muitas vezes vivem em situação mais simples, às vezes até um pouquinho de penúria e tudo mais, também não se sentem satisfeitos. Reclamam constantemente, dizendo não terem o suficiente. Aí eu vou me lembrar
do exemplo de Chico Xavier. Chico Xavier era uma pessoa extremamente humilde, um funcionário, né, do Ministério da Agricultura, se eu não me lembro, escriturário, alguma coisa assim, e que eu imagino que recebesse salário mínimo, né? Com o seu pequeno salário, ele sustentava uma família numerosa e ainda ajudava muitas pessoas. Né? E ele nunca disse que não era o suficiente, né? Ao contrário. O pouco que o Chico ganhava era suficiente para que ele mantivesse a si mesmo, os seus inúmeros familiares que dele dependiam, e também para ajudar os outros. Né? Então, nós temos que ter aqui a ideia, né, a lição de que as nossas necessidades têm o tamanho que nós damos a elas. Né? As nossas necessidades têm o tamanho que nós damos a elas. Né? E aí, a respeito dessa pergunta, né, se o rico está sujeito a maiores tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem, né? E aí a resposta dos amigos espirituais é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável. Suas necessidades aumentam com a riqueza. E ele nunca julga ter bastante para si mesmo. Né? Nunca acha que tem o suficiente. E aí Kardec faz um comentário, né, a respeito dessa pergunta e da resposta dos amigos espirituais, que é a seguinte. A posição elevada neste mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e tão arriscadas quanto a miséria. Porque quanto mais rico e poderoso é o homem, tanto mais obrigações tem a cumprir. E tanto maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria. Olha isso. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Olha isso, gente. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Né? Muito, muito interessante. Bom, vamos agora ao comentário dos nossos amigos aqui nesse livrinho, Estudando a Codificação Espírita. O comentário do Djalma Santos, da Ana Maria Espranga, a respeito dessa pergunta de número 816, né? 816. E eles falam o seguinte: as tentações estão por todo lado, mas não são externas e sim internas. Nascem de dentro do nosso coração. Não importando se seja rico ou pobre. O rico é tentado a usar o dinheiro para fazer o que quiser, mesmo que tenha que passar por cima dos outros. E o pobre é tentado a tirar o dinheiro dos outros através do roubo, do assalto e de outras formas de delito, ficando, então, claro que o problema não está na riqueza ou na pobreza, mas sim no homem. É, exatamente, né? O grande problema está no homem, porque nós podemos ser uma pessoa pobre, extremamente orgulhosa e arrogante,
E podemos ser uma pessoa rica de bens materiais, mas uma pessoa humilde, benevolente, caridosa. Ou seja, o que vai determinar o nosso comportamento não é o tamanho da nossa conta bancária, mas a evolução que o nosso espírito imortal atingiu. Né? Muito bem. Bom, vamos agora ver o que nos diz aqui o Godoy Paiva, né, nesse livrinho, Síntese de O Livro dos Espíritos, que é uma edição da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E com relação a esse item, né, as provas da riqueza e da miséria, o Godoy Paiva nos diz o seguinte: Deus concede a uns a riqueza e a outros a miséria, para experimentá-los de modos diferentes. E essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. A miséria provoca queixas contra a providência, e a riqueza incita os excessos. O rico, aceitada a prova, torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si. Exatamente o que nos ensinaram os amigos espirituais, né? É um problema sério, né? É um problema sério, realmente. Vejamos agora o que nos diz aqui o Eurípides Coupe, também seus comentários a respeito dessas questões, né? Nesse livrinho chamado 150 anos de Allan Kardec, que Eurípides Coupe lançou pela editora Petit em comemoração aos 150 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, né? E a respeito dessas perguntas, né, 814 a 816, né? Eurípides Coupe faz o seguinte comentário: provas de riqueza e de miséria, questões 814 a 816. Riqueza pressupõe autoridade, de poder, de projeção social. Nisso reside a provação do rico. Ter à sua disposição tais tentações mundanas e vencê-las. Né? Autoridade, poder, projeção social. Essa é a grande prova para o rico, né? Para aquele que se encontra nesta posição. Ele tem à sua disposição tentações mundanas inúmeras e precisa vencê-las. Já a pobreza, igualmente, constitui difícil provação, pois só com resignação o pobre encontrará forças para vencer o impulso da revolta, quiçá da blasfêmia. Exatamente. Somente com paciência e resignação nós enfrentamos de maneira corajosa e resignada os obstáculos que a vida nos oferece. O homem amoedado tem por obrigação usar o poder facultado pelo dinheiro para criar oportunidades de trabalho ou de manutenção para com os necessitados. Exatamente, né? É difícil, mas a maioria das pessoas que são atinhoadas com muita riqueza não se dão conta que eles são apenas usufrutuários de algo que Deus lhes concedeu por um período para saber como eles iriam administrar aqueles bens. Nada nos possui. Tudo é empréstimo divino. E se eu souber bem utilizar essa riqueza, multiplicando em benefício de várias outras pessoas, eu estarei sendo um mordomo fiel. Mas se eu usá-la unicamente para meu deleite e ainda me aproveitar da posição privilegiada que estou para diminuir, para humilhar, para pisotear outras pessoas,
mais simples, eu estaria usando muito mal esse dom, essa riqueza que Deus me ofereceu. A riqueza oferecida ao homem para que ele possa multiplicá-la, beneficiando um número bem maior de pessoas. E aí vamos pensar num homem que seja um empreendedor, né? Inicia um negócio, e aí o negócio vai muito bem e ele enriquece. Obviamente que o que ele deverá prestar contas é a quantas pessoas essa riqueza pode beneficiar. Quantos empregos ele irá gerar, né? Quantas famílias irá possibilitar o sustento, a alimentação, a educação. Quanto bem ele poderá oferecer aos seus funcionários, possibilitando, de repente, uma clínica dentro da empresa, né? Uma clínica médica dentro da empresa, uma creche para as mães que trabalharem na sua empresa, né? Ajuda em termos de educação. Quanta coisa pode ser feita, né? E se essa empresa fosse instalar em uma pequena cidade no interior, né? Como ela pode fazer bem a essas pessoas, gerando empregos, muita coisa boa para essa população, né? É muito, muito interessante isso. Depende do seu olhar. Se você não tiver um olhar egoísta e pensar que Deus o privilegiou com essa riqueza, você pensará de uma maneira mais, digamos assim, altruísta, e o que eu posso fazer em benefício do meu próximo com essa riqueza que Deus me confiou, né? Então, continuando aqui. A pobreza, igualmente, constitui difícil provação, pois só com resignação o pobre encontrará forças para vencer o impulso da revolta, quiçá da blasfêmia. O homem amoedado tem por obrigação usar o poder facultado pelo dinheiro para criar oportunidades de trabalho ou de manutenção para com os necessitados. Essa é uma dura prova, a qual Deus o submete e da que deverá prestar contas, sendo severamente questionado quanto à utilização da fortuna que lhe foi confiada, né? Imaginando o quanto de poder, o quanto de meios e o quanto de autoridade que o dinheiro confere neste mundo ao seu detentor, não nos dificulta entender porque a riqueza é mesmo uma grande prova, indutora do gozo desenfreado dos prazeres mundanos, com arrastamento e vivência de paixões comprometedoras da saúde física e espiritual. Exatamente, a prova da riqueza é muito difícil. Embora os amigos espirituais nos digam, né, que ambas, a riqueza e a miséria, são provas difíceis. A da riqueza, naturalmente, pelas facilidades que oferece, pelos arrastamentos às paixões que ela possibilita. E a da miséria, porque, enfrentando as provas da miséria, nós podemos blasfemar contra Deus, reclamar da providência divina, né? O que, de forma nenhuma, é o que devemos fazer, porque nós temos que ter muito claro dentro de nós. Como diz a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, né? Ou melhor, a resposta número 1 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos amigos espirituais que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, uma vez que Deus é a inteligência suprema, ou seja, nada nem ninguém é mais inteligente que Deus, e Ele é o que permite que todas as coisas aconteçam, tudo que acontece está certo. Eu preciso apenas aceitar com paciência e resignação e, sobretudo, meditar o que esse momento, o que esse obstáculo, o que esse desafio está buscando me ensinar. O que Deus quer que eu aprenda. Que comportamento Deus está me induzindo a modificar a partir dessa experiência. Exatamente. Nada acontece por acaso. E Deus é bom, Deus é justo, nos ama profundamente. E só deseja o nosso crescimento, a nossa evolução. Ok? Pensemos nisso, meus queridos. Bom, vamos ficando por aqui.
terminando o nosso estudo de hoje, esperando que vocês tenham apreciado bastante e que possamos estar juntos mais uma vez na próxima sexta-feira para mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Grande beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.